que mais fizeram o Supremo Tribunal Federal? O que mais eles fizeram? Eles marcaram o depoimento do Bolsonaro para falar do 8 de janeiro. Não. É exatamente isso que você ouviu. Marcaram o depoimento do Bolsonaro. Bolsonaro que estava nos Estados Unidos no 8 de janeiro. E no dia se manifestou contra os atos, providência do Alexandre de Moraes marcar o depoimento do Bolsonaro na Polícia Federal. O Lula, que teve o ministro que recebeu o ofício da Polícia Federal e da ABIN e assistiu tudo de camarote. Não? O Lula, que teve o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, seu amigão do peito, flagrado em imagens lá convivendo com os manifestantes. O Lula, que foi o maior beneficiário dessa bagaça. Quando é que o Alexandre de Moraes vai marcar o depoimento do Lula? Aliás, por que ele não marcou antes? Já tinha acesso a tudo isso? Eu faço essas perguntas, eu volto a dizer para vocês de forma absolutamente retórica. Eu não tenho nenhuma esperança no judiciário brasileiro, eu não tenho nenhuma impressão de que nós vivemos debaixo de um regime legal. Acho uma perda de tempo a discussão sobre legalidade. Alexandre de Moraes é um tirano que faz o que ele quer. E eu sou a prova viva disso. E eu tenho dito isso e contado essa história ao mundo inteiro. Ora, o editor de opinião da Newsweek mostrou, entrem na live no meulocals.com e vocês vão ver o quão ele está sabendo sobre o que está acontecendo no Brasil. O editor de opinião de uma das revistas mais importantes do mundo. Eu estou contando ao mundo o que está acontecendo no Brasil. Mas eu volto a me perguntar, cui bono, né? A quem interessou essa invasão? A Moraes e companhia? Ao Lula? Esses estiveram interessados. Certamente não houve interesse do Bolsonaro. Certamente isso não foi do interesse da direita. Aliás, vocês lembram? No dia 8 de janeiro, eu estava em casa, voltando da igreja, eu pedi para entrar, interrompi o que estava fazendo e pedi imediatamente para entrar no Jovem Pan ao vivo. Fui o primeiro para me esgoelar lá e no que tinha sobrado das minhas redes, porque o Alexandre de Moraes naquela altura já tinha me bloqueado no Brasil, para avisar que aquilo era uma cilada, implorando as pessoas de bem para saírem imediatamente daquele local para não caírem naquilo. Eu questionei no dia a ausência das forças de segurança. Agora, eu sei como funciona a segurança do Palácio. Agora, fui xingado, chamado de traidor. Tá aí. A direita brasileira é tão sem liderança que cai numa desgraça dessa aí. Vocês lembram que eu falei que seria cagada o retorno do Bolsonaro ao Brasil? Pois é, o retorno do Bolsonaro ao Brasil serve para isso. O Moraes tira o foco do Lula e joga o foco no Bolsonaro, chama ele para depor. E a imprensa vai atrás, é claro. Aliás, desde que voltou, é a segunda vez que o Bolsonaro vai depor na Polícia Federal. Semana passada também teve TSE. Vai viver assim. Não podia estar aqui em paz? É um cidadão privado comum agora. Eu falo isso pro bem do presidente e pro bem do Brasil. Hoje no Brasil, o Bolsonaro só atrapalha, só serve para isso que eles estão fazendo agora. Aqui ele tinha muita coisa para fazer e para ajudar. Enfim. Voltando às tais fitas, que não existiam, eram sigilosas, mas estavam no gabinete do Xandão, inclusive. Quem vazou essas imagens? Essa é a pergunta que a gente quer fazer, né? O Lula diz que foram militares. O G. Dias diz que provavelmente foram do processo. Pô, mas as imagens não eram inexistentes? Não estavam em sigilo? Então quem vazou? Como é que pode ter vazado? E por que a CNN divulgou as imagens? Por que, meu Deus? A CNN divulgou as imagens? Divulgaram agora na íntegra. As imagens contradizem tudo que a Daniela Lima da vida e companhia, tudo que elas vêm falando desde o dia 8 de janeiro. Não adianta. Daniela pode tentar gaslight o público quanto que ela quiser, ela tá empolvorosa, tá engraçado, tá uma coisa de comédia de assistir, porque as imagens destroem a ideia de que houve uma tentativa de golpe de Estado. Alguém ali estava tomando o poder de alguma forma? Estavam tomando o poder de quem? Com o Palácio vazio? Estavam tomando o poder de quem? Com o G. Dias abrindo a porta do gabinete do presidente para eles?
O que nós dizíamos, nós, porque não fui só eu, mas certamente eu, e certamente primeiro eu, dizíamos sobre essa história desde o dia 8. Eu digo primeiro eu porque eu fui um dos primeiros a entrar no ar. E foi meu último dia na Jovem Pan. Eu e outros dizíamos que a segurança estava reduzida, que havia sinais de false flag e de agentes provocadores infiltrados, que havia muita gente bem ali no meio, a gente botando o relógio para cima, repreendendo os manifestantes, etc. E dizíamos que o maior interessado nisso era o governo, que não me espantaria se tudo aquilo fosse um honeypot, né? Uma cilada em português. Isso era o que eu e outros, nós, vou chamar assim, dizíamos. A CNN, a Globo, a mídia, o Lula, o Alexandre de Moraes, eles diziam que era um golpe de Estado, todo mundo ali era bandido, que as forças do Palácio haviam sido dominadas, apesar dos seus grandes esforços, e a culpa, na verdade, era da polícia do Distrito Federal. E o que as evidências, os ofícios e esse vídeo agora mostram? Eu deixo você fazer essa análise. O que as imagens mostram? Qual das duas teses que eu citei aqui essas imagens parecem apoiar? Olha, você pode, CNN, Globo, etc., eles podem passar o pano que eles quiserem. Né? Como dizia o Groucho Marx, você vai acreditar na Daniela Lima ou nos seus próprios olhos? Então, a pergunta, né? Por que a CNN Brasil divulgou essas imagens? Que reparem, não é que eu sou um gênio. Não é que eu sou um gênio, não é que eu falei tudo isso que eu sou um gênio. É porque eu vi quase tudo isso de uma forma extremamente parecida acontecer nos Estados Unidos. Então eu já tinha visto esse filme. A imprensa tinha uma narrativa, vem as imagens, quando vazam as imagens, no caso nos Estados Unidos foram liberadas, as imagens contradizem tudo que a imprensa mentiu durante um tempão. Né? Só que na versão aqui em inglês, nos Estados Unidos, a CNN não mostrou as imagens. Não mostrou imagens que eles tinham. Não mostrou as imagens da polícia tratando os invasores a pão de ló e água mineral. Quem mostrou foi a Fox News. E isso deu uma cagada aqui com o Tucker Carlson que você não tem ideia. Mas no Brasil foi a CNN Brasil. É chato. Eu tive que elogiar. Parabéns à CNN Brasil. Eu vou elogiar todas as vezes que eles fizerem jornalismo, isso vale para qualquer emissora. A Jovem Pan também mostrou, e claro, não imaginava nada diferente da Jovem Pan, apesar da mudança editorial e da perda de comentaristas. Tem ótimas discussões acontecendo na Jovem Pan. Eu gosto muito das discussões do Pavinato no Linha de Frente, não concordo com muita coisa que ele diz. A gente já teve os nossos embates, mas reconheço a inteligência, reconheço a qualidade da discussão, reconheço a capacidade de articulação, ele é muito bom, tem muita coisa boa acontecendo, você tem caras como o Mota, tem outras pessoas boas na Jovem Pan, mas eu tenho que dar o braço aqui. A CNN fez jornalismo, e agora, dessa vez, fez melhor. Quando o G. Dias diz que a edição foi limitada, foi alterada e foi tendenciosa, a CNN resolveu liberar na íntegra, sem cortes, as imagens. Isso é maravilhoso. Tá aí, as imagens agora estão, pelo menos, se não me engano, 3 câmeras. Estão aí para quem na internet, os milhões de editores que o Brasil tem, mergulhando para entender o que houve, mostrar trechos que a gente nunca tinha visto. Tem os canais de televisão, espero que a Jovem Pan também faça jornalismo e não simplesmente repercuta, bote alguém de reportagem para fazer, alguém bom, que é difícil, na redação lá é difícil, mas que faça novas avaliações, que a própria CNN aprofunde os vídeos, né? E lembrando que isso é uma fração do que foi registrado. A CNN liberou 3 câmeras só. Onde é que estão as imagens do Supremo Tribunal Federal? Onde estão as imagens do Congresso? O vazamento ele foi pequeno ainda, né? Foi pequeno. Há quem diga que a CNN já está fazendo o serviço do Alckmin, né? A pergunta é quem vazou. Uma tese é de que algum membro do establishment mais tucano, ali
teria vazado justamente para já sepultar o governo Lula antes que as cagadas que ele está fazendo, e não são poucas, fiquem irreversíveis. O Alckmin sempre foi o plano do establishment, né? E aí tem gente que já está dizendo que o Alckmin está na beira do gramado, no aquecimento e tal. Eu acho que ainda é cedo. Eu acho que isso é uma ejaculação precoce, né? Mas alguém do establishment, alguém pró-Alckmin, pró-Tucano, lembra, o Alexandre de Moraes é muito mais do time do Alckmin do que do time do Lula. Gilmar Mendes é totalmente do time do Alckmin. O Lula foi uma necessidade para tirar o Bolsonaro. Alguém do STF também pode ter vazado, né? Que é a tese do general Gonçalves Dias. Ele diz que alguém dos vários processos... Será que o próprio gabinete do magistrado Alexandre de Moraes vazou? Não seria a primeira vez, né, que algo de lá é vazado na imprensa.